Boa noite, pessoal. Hoje temos como tema vida espiritual. Eu achei interessante, ontem no almoço, né? Tivemos a nossa 20ª Semana Espírita. Interessante é que, às vezes, essa semana é tomada por alguns como feriado. É a semana que eu não preciso ir, em vez de ser a semana em que eu tenho outras atividades, em que, para mim, eu posso trazer um familiar, trazer alguém que eu conheço, para conhecer um pouco daquilo que eu também estou degustando. Por quê? Porque sai do formato de palestra, tem teatro, tem o júri, tem discussão aberta. Mas ainda é visto assim, às vezes, como é a semana que eu não preciso ir, certo? Mas tem coisas muito interessantes. E aí me fizeram ontem uma pergunta, eu achei muito, muito legal. Até quando a gente reencarna? A gente não para de reencarnar? E aí, lógico, a pergunta da pessoa tinha um sentido, né, dela. E eu olhei de uma outra forma. E esse ponto de que, frente a uma questão, cada um pode ver de forma diferente, é que eu abro essa nossa conversa de hoje, para que aqui é permitido a qualquer um perguntar qualquer coisa. Eu só peço, por favor, que ninguém levante a mão para falar contra o que o outro falou. Porque cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma maneira de compreender. Me fazendo a pergunta da sua dúvida, eu buscarei trazer algo que possa ajudar a elucidar. Se não souber, descreverei que não, depois a gente vê. E para que todos possam se sentir abertos a perguntar os elementos inerentes ao nosso tema, porque nosso tempo é muito curtinho, não dá nem 2 horas, e vou falar de qualquer tópico aqui, isso é pouco. Mas aí traga a sua dúvida. Eu gosto quando vocês participam, porque a aula ganha um toque como especial. E vamos então a ela. Mas eu queria abrir ainda colocando o seguinte: a vida encarnada é ruim? Porque a pergunta, né? Estou falando da leitura que eu fiz da pergunta. E lógico, que pode não ter sido nada disso. Mas a leitura foi essa. Até quando a gente reencarna? Como se a vida encarnada fosse ruim. E, dentro dos elementos que trouxemos na Semana Espírita, tivemos o teatro, no sábado. Sou eu o dramaturgo, sou eu quem escreve a peça. E eu escrevi a peça utilizando elementos do construto da psicologia do espírito de Adenauer Novaes, os poemas de Fernando Pessoa e as minhas interpretações conectando esses aspectos para falar um pouco de pragmatismo espiritual e arte. E eu escolhi trazer poemas que traziam o elemento do contraditório. Porque, justamente, viver como se só existisse uma polaridade é a forma que faz com que nós desprezemos tudo que não está naquela polaridade. Então, toda vez que você estiver numa polaridade, e normalmente quando a gente está numa polaridade, a gente está de salto alto, seja no que nós achamos o máximo, seja no que a gente acha o mais nefasto, né? Então, a polaridade tem esse elemento. E a ideia é poder enxergar o contraditório. Só enxergando o contraditório, eu gero a minha baliza. O que é baliza? É o que Siddhartha Gautama disse de maneira tão fantástica. A corda da citara, nós podemos chamar do nosso violão, né? Se apertada demais, parte. Se frouxa demais, não toca. Então, o ponto do meio. Esse é que é o fantástico. Porque o ponto do meio é a integração de maneira funcional e produtiva. Então, quando eu ouvi a pergunta, o que soou para mim foi isso, eu disse, foi isso. E a vida aqui não presta? Porque o nosso tema de hoje é vida espiritual. E aí, para vocês, o que é vida espiritual? Calma, um de cada vez, um de cada vez. Pode se sentir à vontade, aqui a gente pode falar qualquer coisa. Dentro daí da temática, se for uma dúvida sua. Eu gosto do curso básico porque tem assim, desde aquele que nunca viu nada sobre o espiritismo,
aqueles que já coordenam, às vezes, atividades, centros, né? Aqui, Fernando, tem um E aqui. aí isso é bom. Aqui, pode falar. Na minha concepção, é essa a nossa vida. Vida espiritual é nossa vida. Quem mais? Falei de leilão, dou-lhe uma. Quem mais? O que é que vocês acham que é vida espiritual? Hein? Ninguém nem leu aquele livrinho da Denara. Ali ele fala um pouquinho. Pode. Fernando. Bora, ninguém. Fala o que acha. Rapaz. Hein? Levanta a mão. Não, tá ali. Levanta a mão. Vocês só precisam falar no microfone, porque tem alguns nos assistindo via internet, né? Então, olha o que ela disse, olha, é a nossa vida. E alguém disse, a vida do lado de lá. É como se houvessem dois lados diferentes. Tá? Tem espíritos aqui, encarnados, e desencarnados. Então, essa noção de lado, ela tem que ser vista com bastante sutileza. Você vai dizer, mas, Fernando, quem está do lado de lá, está do lado de lá. Certo? Lá de lá, você não tem o que tem do lado de cá. Aqueles espíritos que estão aqui envolvidos com aquelas pessoas que estão viciadas em determinados aspectos. Viciadas em sexo. Por que é que eu comecei por sexo? Que mania, né, rapaz? Como se fosse algo que não presta, né? É o cacuete é fogo. Eu não sei se é a proximidade, né, da idade. Eu estou aos 60, quando a gente vai se aproximando da idade mais distante, a gente vai ficando mais puro, porque os hormônios vão decaindo. E aí a gente trata de alguns temas como se fossem fúteis, porque nós é que estamos entrando nesse viés, né? Então, veja só, álcool, comida. Então, veja, quando o espírito desencarna, mas ele está ainda intensamente conectado às sensações que são passíveis ao corpo físico, ele vive em busca de aurir as mesmas sensações. Como é que ele faz? Dá uma coladinha em alguém e absorve daquela pessoa os fluidos, né, como se ele estivesse ali fazendo a mesma coisa. Então, ou seja, é um lá de lá que não é tão lá de lá assim. Mas eu falei de sexo. Se descreve relações sexuais entre encarnados e desencarnados. E entre desencarnados e desencarnados. Então, não tem tanta diferença entre lá e cá, porque, na realidade, vida espiritual é a vida que transcorre aonde está o espírito. Porque havia a ideia de uma vida espiritual que é depois que eu morresse, eu ia ganhar as dádivas divinas. Aí veio Lutero, pegou tudo isso e jogou no chão. O céu tem que começar aqui, porque era fácil naquela época. Deixe os reis fazerem o que quiserem, certo? Porque eles vão para o inferno e vocês vão para o céu. Ou seja, se for para ficar rindo da miséria dos outros, é o céu para alguns. E aí Lutero jogou tudo isso abaixo. Não, tem que começar aqui. Eu tenho que ter uma vida com qualidade aqui. E o que se discute de transformação da sociedade é uma sociedade digna, que dê condições dignas de vida aos seus habitantes. Por que dê? É porque, enquanto sociedade, somos uns responsáveis pelos outros. Quando eu digo, essa responsabilidade não é minha, eu estou envezando para um dos lados. Porque quando você faz parte de uma sociedade, você tem que comutar com ela regras de conduta. E aí pagar o preço quando as rompe. Necessário, por várias vezes, rompê-las. Ter responsabilidade para fazê-lo, pouquíssimos têm. Mas é o que está aí posto. Então, vida espiritual é a vida vivida pelo Espírito. Agora, quando nós vamos olhar para isso, há, de fato, certo, um elemento de continuidade. Vocês já ouviram falar das experiências de quase morte, né? Foram experiências nas quais o indivíduo passa por uma parada cardíaca, é ressuscitado, retorna
Então, e ele fala de vivências que ele experienciou quando estava, então, em parada cardíaca, demonstrando que a mente existe para além do corpo físico. Então, se a mente existe para além do corpo físico, é possível, então, que o indivíduo continue sem o corpo físico. Então, é nesse sentido que nós vamos falar agora da vida quando não está conectada ao corpo físico, enquanto vida espiritual. Porque a vida é quando eu vou partir daqui. Então, quando eu partir daqui, vida espiritual. Agora, vamos lá. Morrer transforma alguém? Porque a ideia de entender que o outro lado e esse lado são congêneres é porque morrer não transforma ninguém. Sofrimento transforma alguém? O que é que vocês acham? Se transformasse a Lemos de Brito, não teria mais ninguém lá dentro. A questão é o que você faz com o que você vive. Isso é que lhe transforma. Não é o que você vive, é o que você faz com o que você vive. Porque o que denota o seu valor enquanto indivíduo não é o que você recebe, é o que você faz com aquilo que você recebe. E aí, nesse sentido, para nós agora olharmos, podermos deslocar-se de um enviesamento significativo, como se a vida áurea fosse a vida desencarnada, e a vida de sofrimentos, de expiações, de provas fosse a vida encarnada. Porque há uma ideia de que reencarnamos para resgatar alguma coisa. Reencarnamos para pagar por alguma coisa. E, ao falar de vida espiritual, que a temática nos leva a entender as variações do fluido cósmico universal, vamos começar a compreender que, nesse momento, estamos falando do princípio, há algo chamado princípio espiritual. Nós somos semente divina. Então, é aquele princípio inteligente, que é da onde nós vamos aí derivando, da forma como nós olhamos. E há algo chamado fluido cósmico universal, ou seja, a matéria primária, da onde se origina tudo que nós vamos chamar de matéria. Ok até aí? E quando vamos olhar nisso, uma das formas de diferenciar o mundo dito espiritual é que esse mundo é material e o outro mundo é espiritual. Só que é o seguinte, o espírito, para interagir, ele precisa de um elemento intermediário. Qual é? Perispírito. E o perispírito é o quê? Matéria. Chamada de matéria quintessenciada, mas é matéria. O espírito não interage de per si. Ele interage através da matéria, tanto para perceber como para atuar. É preciso desse elemento intermediário. Mas como, Fernando, a criatura está desencarnada assim, fora do corpo, você não vai ter o corpo físico, você vai ter só o corpo perispiritual. Através dele que essas interações são feitas e, mais uma vez, matéria. Mas, Fernando, eu li que algo fala de... Cadê? Perceber que os espíritos se organizam em cidades e que continuam seus estudos no mundo espiritual. Existem diversos mundos espirituais. Então, como é que é isso? Mundos em que o elemento de interação tem a mesma densidade nossa, vai precisar de além do perispírito desse corpo para interagir. Mundos onde não haja matéria física tal qual conhecemos, ali vai ser a matéria quintessenciada, usando a linguagem aí não apropriada, mas aqui nas obras básicas foi utilizada para descrever isso. E aí, o que é que vai acontecer? Tudo que existe ali é feito dessa matéria quintessenciada, que aí nós vamos estar modificando.
Percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. Eu entendi, quando a menina me fez a pergunta, até quanto a gente reencarna, né? Ou ela atualizou, né? Fernando, a gente está aqui para adquirir habilidades, né? Que é o que nós vamos encontrar na descrição dos livros do nosso amigo Novaes, né? E aí a gente não para de adquirir, para que a gente não precise mais. É o seguinte, quem toma a encarnação como algo doloroso, tem uma vida espiritual no corpo dolorosa, sofrida. E quem olha desse jeito tende a fazer um viés, vai enxergar tudo como se fosse a mesma forma, como se fosse a mesma coisa. E quando ele fala aqui das diferentes situações, vamos olhar para o mundo físico. Existem agregações de indivíduos dos mais diversos quilates. Alguns míseros, capazes de vender órgão, matar alguém. E não são poucos, não. Organização para tráfico de órgãos existe uma realidade. De vez em quando se descobre um container aí que, quando abrem, está todo mundo morto, porque tinha um tráfico de pessoas, né? Então, veja a que nível a gente vai ver coisas assim. Ah, mas isso é só do outro lado. Não, vá para a região norte, às vezes, que você vai ver coisas aí também. Quanto mais miséria, essa situação se torna mais presente, né? E vamos olhar que há, então, agregação para tudo. E veja, se a morte não transforma ninguém, ao morrer, o que é que nós vamos fazer? O mesmo que fazíamos quando aqui estávamos. Nos agrupar conforme as nossas afinidades, mantendo determinados hábitos, até que passemos por experiências que nos levem a enxergar que há outras possibilidades além dessas e que nós possamos sair da inércia para abrir mão daquela experiência e se permitir uma outra experiência que seja mais desafiadora. Mas a questão é porque nós, naturalmente, nos damos a condição da zona de conforto. E, nesse sentido, vamos entender quando vemos relações das mais diversas, certo? Alguém que sofreu determinado estado de submissão e passou a vida toda naquilo. E alguém que, uma hora, levantou e fez a diferença, se expôs. Por exemplo, as mulheres que, no passado, dissolveram aquela relação que era tida como insolúvel. O que Deus uniu, o homem não dissolve. E gerou-se o desquite, porque depois que veio o divórcio, e as desquitadas eram vistas quase que como prostitutas, certo? As pessoas que têm cabelos mais platinados do que o meu, lembrem-se mais facilmente dessa época. E hoje o contrário. Hoje as relações podem ter qualquer ordem, certo? Quanto a gênero, quanto às formas. Ainda há discriminações, mas veja, para o que foi no passado, uma mulher desquitada era tida como algo assim, banível. Então, as pessoas se agregam na dimensão espiritual, sem conexão com o corpo físico, tal qual elas se agregam aqui. Então, há agrupamento espiritual para tudo o que é gênero na dimensão espiritual. Você falou aí que tanto quando reencarna, quando desencarna, o espírito vai se agregando conforme as suas afinidades, né? Então, quando reencarna, já entra numa família. Então, ele vai ser criado por aqueles pais naquele ambiente ali, e naquele ambiente vai, sim, se agrupar pelas suas afinidades. E quando desencarna, acabou aquela família que tinha, né? Assim, desencarnou.
vai começar de que forma? Assim, ele vai rever pessoas que conviveram aqui na última encarnação e, a partir daí, vai se reagrupando? Como é que recomeça, hein? O que eu gosto de que a vida espiritual é aqui e agora é porque, fisiologicamente, a gente tem que dormir. E quando a gente dorme, a gente sai do corpo. E quando a gente sai do corpo, temos experiências interrelacionais sem o corpo físico, com outros espíritos que também estão sem o corpo físico, ou por estarem desdobrados como nós, ou por estarem desencarnados. E, se nós fazemos isso durante uma vida inteira, significa que temos um séquito de relações fora da vida encarnada. Quando desencarnamos, os mesmos vão nos procurar, aos mesmos vamos procurar. Família é algo bonito dentro do termo, porque você nota isso quando os pais morrem, os filhos vão em várias das situações, um para cada lado, se degladiam pela herança. O laço era a presença dos pais, e não verdadeiramente um laço que conecte. E por que é que se agrupam? Afinidades. O que é afinidade? Necessidades de adquirir habilidades que aquele contexto conjunto propiciará a cada um a experiência relativa àquilo que vai lhe ajudar a atualizar ou a integrar uma nova habilidade. Porque quando nós falamos família, parece que é aquela coisa, adoramos florear isso, né? Não. Sexta-feira Santa era o dia que mais tinha acidentes, certo? Graves, de agressão de um contra o outro, no pronto-socorro. Reunião de família, todo mundo tomando cachaça, e, a partir daí, o pau quebrava, mais do que no carnaval. Então, quando nós falamos o que são conexões, porque a vida não é vivida só enquanto estamos conscientes, acordados, mas também no nosso mundo desdobrado, fora do corpo. Agora, o que é que vai acontecer? Se eu tenho afinidades que me conectam emocionalmente a Camila, eu estando desencarnado, o que é que vai acontecer? Se eu sou um desencarnado inconsciente, desencarno, e fora do corpo, fico grudado em quem? Camila. Se eu estou grudado nesta dimensão, é porque eu estou me nutrindo ainda dos sentimentos dessa dimensão. Eu estou sentindo uma perda, uma depressão, um sentimento de falta enorme. A minha presença junto a Camila vai ser positiva ou negativa? Negativa. Mas eu estou aqui porque eu amo Camila. É porque o nosso conceito de amor só olha para o próprio umbigo. Quer pleitear uma vida espiritual mais livre, mais evoluída? Comece, a partir de agora, a deixar de olhar só para o seu umbigo. Porque você não vai estar naquela situação do desencarnado que está fora do corpo, que desencarnou e vive ainda trazendo dificuldades a quem está encarnado. Desencarnou, aí a pergunta do meu amigo, o que é que eu vou encontrar do outro lado? Pessoas afins. Essa é a nossa primeira encarnação? Não. Então, nós estávamos vivendo fora do corpo físico antes. E quando nós viemos lá, vários nós deixamos. E quando nós desdobramos, por vezes para lá, voltamos com eles, continuamos, né? Então, quando eu desencarno, o que é que eu faço? Eu volto às minhas conexões, contudo, a experiência na erraticidade, que é esse espaço entre encarnações nesse orbe, assim como a experiência aqui, nos leva a mudanças e transformações. Vivo uma experiência com Eduardo, certo? Seja positiva ou negativa, porque a experiência não é de per si, se lembra? O indivíduo não é para o que lhe é entregue, mas o que ele faz a partir dali. Então, a partir da experiência com Eduardo, eu vivo algo que para mim foi transformador. O que é que faz isso? Muda a minha psicosfera. Eu passo a olhar as coisas de outra forma. Mas como, Fernando? Vocês, quando já passaram por algumas experiências que foram marcantes, que aquilo foi um divisor de água de como você lidava com a vida, como você via a vida, seja para menos, seja para mais.
Da onde isso decorre? Da relação interpessoal. Eu só aprendo no contato com o outro. Então, isso vai modificando e fazendo com que eu comece, às vezes, a achar estranho aquele meio no qual eu me achava pertencente. Mas como é que é isso? Adolescentes. Não criam os bandos? Os adolescentes, né, criam os bandos porque eles precisam assumir a sua identidade, deixar de ser filho de, para ser quem ele é, e a gente parece que aqueles bandos vão durar a vida toda. Os pais e as mães, meu Deus, ficam tudo de cabelo em pé. Eu estou com 2 adolescentes também agora. Você olha aquilo, só que depois de um tempo, o que acontece? Da mesma maneira que ele entrou no bando, ele sai do bando, se afirmando quem é e construindo. Por quê? Porque algo naquele contexto mudou, fazendo com que ele não se sentisse mais pertencente e fosse buscar pertencimento em outra gleba. Então, isso é o que faz com que nós faz com que nós possamos mudar de agrupamentos espirituais pautados em determinadas afinidades pela mudança da nossa psicosfera, da nossa afinidade por tal ou qual tipo de conduta ou de manutenção de relação interpessoal. Ok? Às vezes, quando nós desencarnamos, minha avó vem me buscar. Ah, mas foi porque ela foi minha avó nessa família? Pode até ter sido, mas é muito pouco. A não ser, normalmente já tínhamos algum laço anterior. E aqui foi um reencontro. Mas quer dizer que a gente não pode criar isso aqui? Pode. Agora, cultive isso. Porque isso, se vem no espontâneo, não foi daqui. Foi de outros momentos. Cultive. Aprenda a cultivar relações verdadeiras e não superficiais. E quando eu digo que na peça eu falo do contraditório, é porque o verdadeiro é capaz de assumir e integrar em si o contraditório. Quem não consegue integrar e associar a si o contraditório está vivendo dentro de um espaço onde é um delírio, dentro de determinados aspectos que eu estou escrevendo, não generalizando todo, mas para dar uma visão de conjunto. Fernando, por gentileza, me esclareça aqui a seguinte dúvida. O desencarnado, ele, quando quer se realizar em determinadas situações, ele se aproxima de um encarnado para vivenciar essas sensações, porque ele já está numa outra dimensão e precisa dessa proximidade para sentir. Aí você mencionou o sexo, a bebida e tantas outras coisas mais. Tudo bem. Agora, o encarnado, ele precisa do desencarnado para algum tipo de realização? Não, né? Nesse sentido, como se fosse mão dupla, não. Certo. Dele precisar, não. Agora, nós temos o hábito de transformar o desencarnado em bengala para a gente, como meu mentor. Só faço tudo com meu mentor. Tudo para fazer, eu tenho que conversar com ele. Tudo eu tenho que saber disso. Olha, eu tenho que falar com a espiritualidade, né? Porque é um termo até bastante diáfano, né? Mas é muito comum a relação simbiótica entre encarnado e desencarnado, né? Eu digo assim, no sentido de adoecimento, porque, por exemplo, me corrija até se eu estiver errada, quando a pessoa tem determinada sensibilidade, que um espírito desencarnado se aproxima, lógico que ela vai sentir, ter a percepção no seu corpo físico, no seu psiquismo, de uma determinada presença, correto? Se esse espírito for, por exemplo, doente, ela vai sentir a presença doentia. Agora eu lhe pergunto, e se esse espírito for amoroso, for, digamos assim, de determinado patamar, mesmo assim, a pessoa vai perceber essa presença de forma adoecida, porque, no meu entender, eu não acho muito legal a gente, encarnado, estar nessa simbiose
com os desencarnados, digamos assim, de forma mais a miúde. Está errado esse meu entendimento? Vamos lá. A relação encarnado e desencarnado vai se fazer de per si, porque é pessoa atraindo pessoa. Afinidades ali se interrelacionando. Agora, a questão que nós precisamos ver é como eu me vinculo àquilo. Por exemplo, existem mães que têm uma relação com os filhos que é uma relação, entre aspas, doentia. Primeiro, que protege tanto que impede que o outro desenvolva as suas próprias habilidades. Mas ela não é a culpada, não. Estou descrevendo que ela tem uma responsabilidade no processo. Porque o outro é um descansado que permite que a outra faça isso. Por quê? Porque, se fosse assim, você faria com seus filhos tudo o que você quisesse. Não, não é assim. Tudo que acontece é uma relação que aí eu vou usar o seu termo simbiótico, né? Um está nutrindo o outro. É entre abusador e abusado, que continuam continuamente, um de alguma forma nutre o outro. Eu não estou culpando o abusado, estou dizendo que eles se nutrem dentro do contexto. E aí, quando você consegue, quando um dos dois consegue despertar, se rompe. E esse é o elemento que precisamos perceber, mas que eu não me preocupo muito com o outro, não. Porque a leitura não é tão clara. Por exemplo, eu pego Dona Maria, 66 anos, câncer de mama, agora com metástase para várias partes do corpo, quase que nem respira direito. E aí, tem tempo que eu não vejo Dona Maria. E aí eu encontro Dona Maria, ela diz, vem cá, meu filho, se eu interagir com aquele espírito, eu vou adoecer? Porque depende do que é que eu estou definindo como doença. Porque aquele espírito está nos seus últimos momentos, mas com extrema amorosidade no coração. Vem cá, meu filho, eu quero lhe dar um abraço, certo? Quer trocar comigo algo positivo. Mas está morrendo o corpo, o espírito não morre. Então, qual é a essência, o núcleo daquela relação quanto ao contexto afetivo e emocional. Isso que temos que nos preocupar. Mas digamos o seguinte, deixando Camila em paz, e Rita, né, nos aproxima, não, Rita não, Amanda, que está ali com a carinha mais tranquila, né? E Amanda é o cão, rapaz. É o cão, certo? Daquelas perversas, assim, que você vai dizer assim, vai jogar ele no caldeirão com óleo quente? Não, eu quero ferver a 60 graus, certo? E aí eu me aproximo de Amanda, e Amanda tem aquela... Eu vou me contaminar? Vou me contaminar se eu permitir. Se houver afinidade entre nós. Porque sem afinidade... Mas, Fernando, não presta. Sim, qual o problema? É uma definição que eu tenho para amigos. Quem são amigos? São pessoas que eu elejo como próximas. Algo me conecta a ela. Mas, às vezes, a pessoa é um crápula. É um usurpador. E como é que você é amigo? Sim, porque eu já fui tudo isso, se é que hoje eu não sou, né? Mas digamos que não seja. Eu já fui tudo isso e pior. Porque eu sou resultado de um processo evolutivo. E se isso é claro e consciente, meu amigo, eu sei que aquilo é apenas uma fase. Como muitos tiveram condescendência para comigo, eu, nesse lugar, tenho que ter condescendência para com ele. Você lembra que eu disse dos laços afetivos? Construa. É assim que eu construo. Quando eu, na relação com o outro, em vez de cobrar dele, eu aposto nele. Sem cobrar nada de volta. Por que eu não vou cobrar de volta? Porque quem está ali para integrar sou eu. Ele no tempo dele. Ele no tempo dele. E é assim que nós criamos vínculos, que depois a gente não sabe, mas eu amo de graça aquela pessoa. Mas não tem gente que eu odeio de graça. Toda vez que você odiar alguém de graça, é porque o elemento central daquela ojeriza da relação é seu. E tão profundo. E aí, ele é uma dádiva para você despertar, para, enquanto espírito, resolver aquele núcleo. E resolvendo aquele núcleo, quem se liberta é você.
Por isso, a vida espiritual é a nossa vida, aonde quer que estejamos. Ok? Mais alguma pergunta? Algo mais? Entender que as missões e a ocupação dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Qual é a missão de cada um de vocês? Diga aí. Qual é a grande missão? As pessoas ficam procurando, né? Qual é a missão da minha vida? Como é que vocês enxergam essa questão aí? Missões. Lógico, esse livro foi escrito algumas décadas atrás, e a linguagem do autor não é mais a mesma. Como a nossa também vai mudando com o tempo, né? Então, tem coisas que a gente pode olhar por isso. Não é uma crítica ao livro, é falando de uma adequação de linguagem. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Alguns dizem, aquela história da família, a minha missão é consertar essa família. A minha missão é fazer com que essa família se torne agora algo reto. A minha missão é fundar um centro espírita. A minha missão é fundar uma creche. A minha missão é ser elemento de comunicação dos espíritos. O que é missão para você, né? Para que você possa dizer assim, a gente não tem que ter um elemento norteador das nossas vidas? A ideia de missão é essa, né? Qual é o elemento norteador da sua vida? Busque identificar qual é. A questão, eu posso dizer, olha, eu sou negro, né? A minha missão é defender os negros. Sou cotó também. A minha missão é defender os portadores de deficiência física, sem nenhuma crítica a nenhum desses grupos. Eu estou descrevendo é que, quando eu abraço algo coletivo, eu tenho que entender que há algo que é meu, que é do pessoal, e esse do pessoal tem que se fazer presente, para que eu não cobre daqueles para o qual eu dedico a minha energia um retorno. Aquele que chega na família dizendo que a missão é corrigir a família, está a todo momento cobrando dos seus familiares a resposta que ele queria que aquela pessoa desse. É um cobrador. Mas eu cuido dela, e olhe como é que ela me retribui. Eu faço isso por ela, e olha como ela me retribui, como ele me retribui. E aí é interessante, entre adoções, adotei e veja como ele me trata. Ele deveria agradecer porque eu tirei ele da lata do lixo, ou tirei daquele lugar. Então, na realidade, criatura, você está apenas querendo alimentar seu ego, para dizer que você é o grande executor. Porque quando você faz a adoção de alguém, alguém tem uma ferida que já está presente ali, que é a ferida do abandono. Quem é você? É o carrasco a cada vez enfiar mais o dedo nessa ferida? Ou você é aquele que vai buscar compreender que aquele indivíduo traz em si uma ferida, a qual você já sabe que existe, e trouxe para você a responsabilidade de auxiliá-lo a fazê-la cicatrizar. Mas quando você é mais um cobrador, você apenas reaviva aquela ferida, porque quem abandonou aquela vida, abandonou porque aquela vida não era aquilo que aquela pessoa queria. E você, mais uma vez, está abandonando, porque não é aquilo que você quer. Então, quando falar em missão, pergunte o quanto você está se dando, ou quando você está criando de pedestal para cobrar pelo que você deu. Então, se você se envolve em algo, eu gosto da questão do voluntário, né? Ah, mas eu estou aqui de graça, eu estou aqui fazendo. Para quem? Tudo que você faz aqui, você só está fazendo para você.
Aqui eu estou falando em qualquer outro canto. E as pessoas, às vezes, não têm responsabilidade. Como é voluntário, hoje tem uma cachaça em tal lugar, hoje eu estou com preguiça e não vou. Não se consegue construir determinados trabalhos com voluntários. Na hora que está na miséria, todo mundo acorre. Quando a miséria reduz, todo mundo esquece. Então, o que é missão? Tá? Para você poder abraçar algo onde você faça daquilo um instrumento de crescimento pessoal e não um instrumento de cobrança do outro para apontar aquele que não absorve, não abraça aquilo que você traz. Mas vamos lá. Para sair do introdutório, a Organização Mundial de Saúde vem aprofundando as investigações sobre espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde, junto às dimensões corporais, psíquicas e sociais. Então, saúde é o bem-estar biopsíquico, sócio-espiritual. Então, começamos a ouvir ainda um falar de um espiritual que não é exatamente o que estamos falando enquanto espírito, esse elemento imortal. Mas isso já começa a trazer uma configuração. Porque quando a gente fale nisso, a gente pergunte, na realidade, o que é essa dimensão espiritual? Foi isso que começamos a pergunta, né? O que é vida espiritual? Para perceber que estamos sempre interagindo. Sempre em interação. Agora, você pode, nessa interação, buscar ser sempre você, ou estar cada vez mais consciente do seu papel, né? Onde sempre há algum auxílio nessas trocas, mas que você não se torne dependente dele. Mas, Fernando, se eu digo para meu mentor, eu não preciso de você, eu não necessito de você. Se ele só está com você para você admirá-lo, aplaudi-lo e louvá-lo, significa que de elevado ele não tem nada. Nada. Quando eu estou além do outro, eu compreendo as dificuldades, fraquezas que o outro tem. Quem não compreende é porque você é da mesma laia. Mas, Fernando, como é que eu vim nessa família? Porque você é da mesma laia. Se você não fosse, você saberia compreender e não apontar. Mas tudo que eu faço, ninguém corresponde. Você é mais um cobrador. Mais um cobrador. É alguém que quer chegar na frente de uma pedra e dizer, nasça uma flor. Todos vocês vão dizer assim, mas, Fernando, você é maluco. Alguém está à frente do outro, com todas as suas dores, feridas, tudo aquilo, que nada agora é da história reencarnatória daquele indivíduo, e eu digo, mas ele não me dá nem um abraço. Sim. Você está falando com o quê? Você quer falar de afetividade? Faça com que a afetividade seja uma energia que envolva a sua vida espiritual, porque ele vai sentir a afetividade. Só sentindo a afetividade, ele pode começar a despertar que ele também a tem e que também ele pode trocar. Então, vida, dimensão espiritual, traga para o aqui e agora. Então, eu digo, Fernando, quem é seu mentor? Não sei. Tem alguns padrões que, quando se aproximam de mim, eu digo, poxa, eu conheço, mas não sei. Alguns, às vezes, somem. Tinha um que me ajudava a escrever as peças, todo ano. Eram 2. Um sumiu. Esse ano eu escrevi só com um deles. Desapareceu, certo? Pode ter ficado irritado com as minhas afirmações. Ou qualquer outro fim. O que eu estou descrevendo é que a relação entre encarnado e desencarnado, então, enquanto conceito de dimensão de vida espiritual, deve ser uma relação de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Onde qual é o elemento mais intrínseco de conexão? Algo chamado empatia. Então, a partir daí, começamos a ter um olhar diferente para que as coisas possam mudar. E, às vezes, nós falamos, né, do nosso planetinha, nós falamos das grandes missões, e olha, a minha missão é cuidar desse planeta, né? Cuidar daquilo.
Criatura, como cuidar se você não cuida de si mesmo? Aí você vai... Eu gosto das imagens que pode gerar a coisa... Qualquer uma das maluquices que a gente queira. Alguém pode dizer, mas ele está se cuidando, ele está desinfetando o planeta e está todo protegido. Esse é o lugar dos puritanos, que apontam todos os contaminados. Ele não consegue ver o que há nele. Ela não consegue ver o que há nela. Ela esquece que quando aponta para 3 dedinhos, aponta para ela. E aí, por isso, eu cortei metade, para não ter tanta gente apontando para mim. Mas, brincadeiras à parte, é justamente isso. Quando algo no outro me incomoda, o que daquilo tem a ver comigo? E você vai dizer, não, mas não tem a ver. Tem, sim. Toda vez que uma crítica lhe incomoda, tem algo a ver com você. Eu acho lindo vocês, mulheres, né? Quando vocês se arrumam e se sentem que estão bombando, tá? Vocês saem, o outro pode... Se alguém falar mal, você diz despeitar. Se for mulher, despeitada. Se for homem, sou muito areia para o seu caminhãozinho. Agora, quando não está assim, se arrumou toda, chegou na sala, e aí, bem, aí o cara fala assim, ela volta e troca de roupa. Ou é o filho, é alguém que está ali. Porque justamente quando aquilo... Porque qual é a diferença das duas situações? A segunda situação que eu usei brincando com as mulheres é que há uma insegurança própria. E frente à insegurança, aquilo que vem do outro lhe alcança. Não é o que o outro diz, é a sua insegurança. Quer dizer que aquilo do outro é meu? Não, aquilo toca algo seu, enxerga o que é. Tá? Então, é bom olhar, porque às vezes essas pseudas, que falam de uma higienização, né? Rapaz, aqui todos nós viemos do mesmo balaio, ou seja, criados simples e ignorantes, aprendendo com a experiência, e ninguém evolui sozinho. Tem que estar a galera junto, porque nós vamos atualizando alguns aspectos em conjunto. E essas variações do fluido cósmico universal, matéria primitiva, que eu já tinha lhe dito, estado mais simples, a base de tudo que é matéria terrestre, e, lógico, quando eu botei aquele mundinho no chão, foi de propósito, porque a gente chamava de mundo o planeta Terra, parecia que o centro do universo era o planeta Terra, até descobrir que a Terra girava como os outros planetas ao redor do Sol, até entender que esse agrupamento faz parte de uma galáxia, e que há trilhões aí. Então, ou seja, reduzir toda a criação a essa bolinha que estava ali sendo tratada. E aí, o que é que nós vamos entender? Esse fluido cósmico universal vai do ponto de partida, né, à matéria tangível da maneira mais, digamos, mais sólida aí possível. E o que é que a gente vai ver? Quando for analisar a matéria, a teoria que tem ficado aí, a teoria das cordas, né, de matéria não tem nada. Aí Einstein dizia, né, o materialismo morreu de asfixia por falta de matéria. Porque você átomo vai recortando, quando chega, cadê a matéria? Não tem. E vamos ver aí o princípio vital e o fluido vital. O fluido vital, esse fluido que vivifica, né, principalmente os elementos orgânicos, que vão estar aí presentes. Que ele tem um quanto que varia de indivíduo para indivíduo, de espécie aí para espécie, né? E o que é que temos com ele? Vem também do fluido universal, podem já ter chamado de fluido magnético elétrico, é o elo entre espírito e matéria. E modifica segundo as espécies orgânicas e dá movimento e atividades aos seres vivos. Quando a gente desencarna, certo? O corpo, na falta desse fluido vital, perece, impregna os órgãos, normatiza as funções. O que é isso? Quando eu vou dar um passe em Lívia, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o quê? Uma transmissão de fluidos que vão revitalizar Lívia quando eu estou no trabalho de passe. Mas eu gosto de coisas assim muito mais simples. Quando a avó pega o netinho, que está gripado, e começa a passar a mão no peito, né, faz aquele carinho, ela está fazendo o quê também?
um passe, ela está compartilhando energias curativas ali com aquele outro. O que eu estou falando é a troca de energias fluídicas de maneira sistemática, que é o passe, instituído em instituições, ganhando outro nome em outros como reiki, e outras situações, e aquilo que acontece naturalmente, né? Que é essa troca fluídica interessante. Transmitido de um indivíduo para o outro, a quantidade não é absoluta e se esgota e pode ser renovada. Tanto que, normalmente, as pessoas que chegam aqui no contexto depressivo, com determinadas doenças consumptivas, a gente passa para a fluidoterapia, nesse conceito da absorção. Aonde? Dentro da atividade espírita, vamos ver que existem fluidos espirituais, diretamente dos espíritos, e quando vocês estão aqui, o fluido vital de vocês é manipulado, inclusive, para auxílio aos que estão aqui ou a outros, né? Cadê? Isso está lá em Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E o perispírito, né, vai ser formado de quê? Também disso daí. Se lembra que a base para tudo que é matéria, em cada orbe que o indivíduo está, há um padrão, digamos, de frequência vibratória da matéria ali. Então, em cada dimensão que o espírito está, se forma um perispírito específico para aquela dimensão. Se vocês lerem lá no livro, Nosso Lar, você vai ver que uma hora André Luiz já está desencarnado, está nas câmaras retificadoras, ele desdobra dali para ir encontrar a mãe na agregação espiritual onde ela vivia, deixando o corpo denso e utilizando-se de um corpo mais sutil. É porque temos, basicamente, a noção de que, quanto mais próximo do contexto da matéria sólida, menos evoluído é o contexto do espírito. Quanto mais rarefeito é esse perispírito, mais evoluído é o espírito. Então, a mãe estava num nível evolutivo muito maior do que a colônia do Nosso Lar, né? E por isso, para ele estar naquele lugar, ele precisava deixar aquele corpo ainda denso, utilizar um corpo, então, com energias mais sutis, para se fazer presente naquele outro meio, onde, a partir daquele corpo mais sutil, ele conseguia tanto perceber como interagir. Ele pergunta se não podia ficar lá. Não, ele ainda não está nesse estágio. Esse estado foi propiciado pelas companhias espirituais, possibilitando, então, essa modificação perispiritual. Ou seja, um espírito pode interferir no construto perispirítico do outro. Perguntas? Dúvidas? Então, vamos lá. Então, nós temos o espírito em essência, ele precisa de um envoltório, que é o que nós chamamos de perispírito, e esse perispírito é que se conecta ao corpo físico. Esse perispírito, na realidade, ele tem camadas diferentes. E, quando nós vamos olhar, o que é que acontece? A mulher engravidou. Durante o processo gestacional, o espírito reencarnante irá se impregnando de determinada quantidade deste fluido vital, que ele traz quando reencarna, então, para a jornada, podendo ser revitalizado, podendo dispersar esse fluido de maneira mais rápida do que o programado. Como é que funciona, então? Aqui nós teremos o espírito e o perispírito. Quando ele passa pelo processo da reencarnação, o perispírito ganha uma camada chamada de duplo etéreo, que é essa camada que conecta o corpo físico ao perispírito. Quando desencarna, o duplo etéreo se dissolve, e aí, então, volta-se apenas esse contexto. Por isso que determinadas coisas, sensações perceptíveis apenas com essa estrutura, para serem absorvidas por quem está só com essa estrutura, precisa exatamente de uma troca. Ele se nutre das energias do outro. Esse corpo perispirítico é descrito em outras filosofias e religiões, recebendo outras denominações, né? Como as que estão, algumas eu não vou exatamente descrever qual é a... Como é?
como está aqui, o Ki, o corpo astral, o corpo fluídico, algo que traz aqui Hernani Guimarães, modelo organizador biológico. Por quê? Porque o perispírito é uma modelagem de organização do corpo. E, justamente, tem uma etapa, né, na formação nossa, aonde chamamos de meiose, aonde há trocas. Então, quando eu caso com Flávia, um filho de nós dois é metade da carga genética minha, metade da carga genética dela. Quando nós criamos, então, um óvulo em comum, que atualmente isso é possível entre espermatozoide e óvulo, mas no transcorrer da evolução humana isso deve ser possível já com qualquer outra rearrumação. Mas, ou seja, metade da carga genética de um, metade da carga genética de outro. Só que aparecem genes com configurações diferentes dessas duas. Por quê? Há um mecanismo chamado de crossing over, onde há mudanças na cadeia genética, que nós entendemos como sendo resultado da ação do perispírito sobre a estrutura orgânica, porque o DNA é um banco de predisposições. Não exatamente que quem tem aquilo vá acontecer. Esse banco de predisposições vai trazer ao indivíduo predisposições para o que ele vai vivenciar naquele corpo físico. Os gregos já chamada de eidolon, é a pronúncia exatamente, né? Então vocês estão aí lendo. Na Índia Védica chamava de Maya, né? Então, ou seja, isso já era visto em várias outras civilizações. Ele é o intermediário, que nós já falamos, está de acordo com a natureza moral do espírito. Quanto mais elevado o espírito, mais sutil o seu perispírito. Quanto mais elevado o espírito, mais sutil o seu perispírito. Só que ele está falando ali de moral. Moral é um código, né, de condutas, hábitos e costumes de determinada agregação. Cada uma tem o seu. Nós vamos falar, na realidade, é como se fosse não moral, mas ética, né? O que é que seria isso? É quando, em vez de olhar para o meu umbigo, eu olho para o humano. Então, eu, em vez de dizer que eu estou aqui para proteger os negros, eu estou aqui para proteger o direito das pessoas, independente da cor. Por mais que eu tenha os 2 pés, né? Como é que a gente chama? Na cozinha, né? Que isso me ajuda a entender que todas as minhas tomadas de atitude estão enviesadas. Pelo quê? Pelos meus estigmas. Ser negro é um estigma. Vamos entender estigma não como algo negativo, certo? Que é como a sociologia traz, mas estigma como a Adenauer traz na psicologia do espírito, elementos ali que marcam, né? Então, vim de uma população, uma comunidade bem carente, e isso também é um estigma. Socotó, né? É um outro estigma. Então, sou o primogênito, um outro estigma. Então, são elementos que enviesam essa pessoa, porque, digamos, se eu viesse, não como o primeiro, mas como o último filho, se eu, em vez de negro, viesse com a outra etnia, eu teria outros vieses. A questão é quando eu identifico e compreendo isso e busco assumir atitudes no contexto ético para me levar a olhar as pessoas enquanto pessoas. Defender as causas que eu abraço, mas jamais buscar discriminar ou colocar de fora o outro. Constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço circundante, porque há uma diferença entre cada um de nós relativo ao nosso padrão evolutivo. A mãe de André Luiz não estava encarnada, não pariu ele, e ela, em nosso lar, é o espírito mais evoluído que tinha, mais até do que o próprio governador daquela cidadezinha. Então, veja, e estava encarnada. Então, se diferencia essa condição nossa de acordo com esse contexto evolutivo, mas, mais uma vez, não moral, mas ético, nesse sentido que a gente fala de um olhar mais abrangente. Que mais? A forma, né? A forma do perispírito. Por que é a forma humana? Na realidade, o perispírito começa no estágio embrionário. Quando você pega lá o reino vegetal, animal, e até chegar, então, ao humano, há uma estrutura que vai alcançar esse status evolutivo que a gente chama de perispírito. Por quê? Porque também organiza aquela estrutura. É um modelo organizador biológico para aquela espécie. Então, tem algo ali que vai ganhar. E quando é que vai alcançar isso? É quando aquela singularidade, aquele princípio
espiritual ganha consciência de si. Eu. Quando eu vejo eu e vejo os outros, aí desperta o espírito para a sua singularidade. A partir daí vai se chamar de espírito. E a partir daí, então, vamos denominar esse envoltório como perispírito. Ele se molda à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que quiser. Pode, sim. Então, o espírito pode aparecer para Camila de uma forma e para Anderson de outra. Estou falando desencarnado, fora do corpo. Quanto mais grosseiro, ignorante, menos ele lança a mão dessas possibilidades. Quanto mais evoluído, mais ele lança a mão dessas possibilidades. Mas entendo que quando nós nos aposentamos, certo? Quando o pessoal vem nos oferecer aquele empréstimo, vem todo mundo o quê? Fantasiado de bom moço. As mulheres de taier, os homens de blazer, né? Dizer que aquilo é maravilhoso, ou seja, revestir-se daquilo que não é feito entre encarnados e desencarnados também. Então, ao lidar com o espírito que não tem CPF, não vá pela aparência, vá pela essência, aquilo que realmente ali está presente. O perispírito é plástico, muda de forma, pode se fazer reconhecer tomando a aparência que tinha na vida física. Normalmente, quando a gente desencarna, volta e aparece... Cadê, meu filho? Bora. Tá? Então, nessa vida perispiritual, vamos estar aí com esse corpo e ele pode assumir que formato. Já tivemos várias vidas, né? Então, vários personagens. Desencarnou, Nandinho vai aparecer como? No formato que mais agrada a ele. Quanto menos evoluído, a gente está preso ao último formato da última encarnação. Mas quanto mais distendido e solto dessa realidade, eu posso... Aconteceu comigo um evento interessante. Tinha um espírito que aparecia no trabalho da reunião mediúnica de sexta-feira, e ele se apresentava como um druida, alguém que tinha vivido aí uns 200 anos. E aí todo encorcovadinho, né? E eu sempre via lá a presença dele. Uma vez eu estou na sala, e aí... a gente fazendo o trabalho, no lugar onde estávamos projetados, e eu via ele saltando dali para lá. Eu digo, oxi, que negócio é esse? Ele fez assim, por quê? Você não fazia isso tudo, não. Não, ele fez, quem disse? Os seus atavismos me levavam a me ver apenas em um formato. Eu não uso o corpo físico, essa é a forma como você me enxerga. Eu me desloco livremente, não estou preso à forma. E aí, naquela hora que ele aparecia, que antes eu ficava, não, vamos normalizar, porque isso é um atavismo meu. Ou seja, quando eu penso em algo iluminado, eu vou pensar em um idoso. Se for negro, eu vou pensar num preto velho, certo? Se eu tiver algum traço indígena, eu vou pensar num xamã. Então, eu uso imagens simbólicas para aquilo, e às vezes o espírito assume a forma com base na imagem simbólica, que para você é mais fácil. Aquele filme Amor Além da Vida, quem não assistiu, assista, é um filme antigo, onde o filho que vem para conversar com o pai assume o formato do paciente dele, que ele tinha uma grande afinidade. Então, essa vida ela é formada por conexões, não só de dois, mas de grupos, na realidade, de espíritos. E nessas afinidades, vocês vão ver, desde a questão de pessoas que estão atormentadas, e também ainda entre encarnados e desencarnados. Então, desencarnou, mas está ali. As crianças lidam muito com isso, né? Aquele amiguinho ali presente, que depois vai crescendo, ela vai se desligando, se ligando mais à realidade terrena e se desligando da realidade espiritual, e ela vai cada vez se relacionando menos e vai dissolvendo isso daí. E vamos ver outro nível de conexão. Cadê o bicho? Aqui... nas reuniões mediúnicas, né? Onde vamos ver os orientadores e vamos ver aqueles espíritos em sofrimento, normalmente com a configuração física deformada, e os espíritos que estão mais equilibrados dentro de uma aparência mais equilibrada. Agora, lembrem que a aparência não é tudo. Lembra de uma colocação de Jesus, né? Sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Vamos lá. Dúvidas, perguntas, algo mais? Vocês estão tão calados, eu queria que alguém fizesse, jogasse mais alguma pimenta aí, alguma coisa no ventilador, para a gente poder... Mas vamos lá, certo? Então, Joana de Andes, de onde vêm os espíritos, né?
há mundos e mundos gravitando no infinito, desde os que se encontram em estado de gases incandescentes aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus. Porque, na literatura espírita, vamos encontrar descrições de espíritos vivendo no Sol, vivendo em Júpiter, que é um planeta gasoso, e outras nas luas do próprio planeta. Então, vamos ver as descrições as mais variadas possíveis, né? Hoje estamos aí com 8 bilhões, né, de encarnados. André Luiz descrevia lá atrás uma relação de 6:1, né? Então, nós tínhamos 5 bilhões de encarnados e de desencarnados tínhamos 30. Não quer dizer que essa relação exatamente se mantenha, foi a descrição dele naquela época. Mas, veja, se formos essa mesma relação, teríamos agora 6 vezes 8, 48, né? 50 e tantos aí, bilhões de espíritos ligados ao planeta. Daqui, também vindo de outros orbes. Agora, em que situação? Orbes que estejam num padrão muito similar ao nosso, porque os espíritos se agregam com relação ao seu padrão vibracional, né? Então, vem para aqui. Mas, Fernando, quer dizer que aqui não tem espírito mais evoluído? Tem, sim. Tem uns espíritos que vêm para aqui para dar uma mãozinha, né? Para tentar dar uma ajudada, alavancar o crescimento junto com os outros. E isso faz parte. Quando a gente olha a caminhada de alguns avatares, o Buda, o nosso Jesus, né? Então, vamos ver esse contexto. Pluralidade dos mundos, que eu tinha comentado antes, né? Vai haver o quê? Vários mundos berços e mundos experienciais, mundos universidades. Aqui, cada um desses orbes podem ter uma tendenciosidade maior para aquilo. Esses mundos berços são mundos onde os seres, o espírito ainda está ali presente da sua forma mais primária, né? Ainda para despertar essa situação que não estaria mais no nosso. Se agrupa pela afinidade, a gente já diz, né? Esse momento de afinidade é a mente. E quando a gente está do outro lado, o que é que acontece? A gente aqui não tem moradia? Tem. Do lado de lá vai ter a mesma coisa. E como é que se plasma as coisas? Se plasma a partir do elemento mental. Agora, quanto mais evoluídos, maior a capacidade do espírito fazer aquilo. Só que vamos lembrar que existe evolução moral, ou ética, né? Evolução ética e evolução intelectual. Então, a evolução intelectual permite, sim, a conformação desses lugares. Se você ler o livro Diálogo com as Sombras, você vai ver que, no mundo espiritual, em agregações que têm um caráter vibratório muito denso, ainda com sentimentos não tão evoluídos, vai haver também agregações, com construções, com laboratórios, com locais de experimentos, buscando fazer, entre aspas, o mal, né? E, da mesma forma como a gente tem buscando fazer o bem. Vamos entender que a evolução intelectual leva o indivíduo também a ter condições de fazer determinadas manipulações dentro aí do mundo espiritual. Diga. Boa noite. Já que ninguém está perguntando, vou fazer 2 perguntas. Pronto, joga duro. A primeira, você falou em plasma. O ectoplasma seria formado pelo fluido vital? Sim. Segunda, em relação à pergunta da colega sobre a simbiose entre o desencarnado e o encarnado, normalmente o obsessor ele procura pessoas nesse plano que têm costumes que ele está buscando sentir, né, o mesmo prazer, o mesmo sentimento. E quanto a espíritos que procuram o encarnado e, de alguma forma, influenciam a essa pessoa a fazer algo, como, por exemplo, súcubos, incubos, né? Que alguns dizem que são demônios, mas outros dizem que são, enfim, espíritos que possam estar, né, chegando próximo ao encarnado num processo contrário, não apenas para usufruir dos costumes, mas para influenciar nos costumes. O que é que nós vamos notar? Primeiro, o seguinte: a maioria das relações de obsessão há um interesse do espírito em prejudicar o outro, literalmente prejudicar. Pode haver um espírito que se aproxime do outro, não com o interesse de prejudicar, o interesse de sorver coisas que é do interesse dele. Então, não há ali uma intenção especificamente de prejudicar o indivíduo. Agora, aquela relação, ela é doentia, porque vai aumentar ainda o vínculo, ou seja, quando o viciado se aproxima, ele se aproxima de outro viciado, ele vai enraigar mais aquele vício.
ele vai levar uma deterioração maior naquele indivíduo. Agora, o que é que nós vamos ter? As influências. Quando eu gosto da ideia de ver vida espiritual como essa vida aqui, é assim, o grupo da cerveja e o grupo do uísque e o grupo do vinho, interesses diferentes. Um pode influenciar o outro? Pode. Então, estamos expostos à influência. Agora, a influência só nos leva a derivar se aquilo fizer parte da gente. E pode fazer o quê? Ah, fulano levou fulano a fazer aquilo. Não. Fulano já tinha suas predisposições, foi acessado e fez o quê? Se lembra do orar e vigiai? Não vigiou, ralo abaixo. A culpa é do que influenciou? Não. Chega um espírito aqui e me pede para dar um recado para Camila. Um recado qualquer. Quem é a responsabilidade por esse recado? Ah, mas foi o Espírito que deu. Não, velho, a responsabilidade é minha. Então, você está exato nisso. Espíritos podem influenciar, inclusive, a direcionar e levar pessoas a condições funestas. Há descrições até de espírito influenciando o outro a matar alguém. Tá? Mas o que é que acontece? O outro não é um inocente nessa história. Porque se o valor da vida fosse algo nele de maneira bem solidificada, ele não ia quedar exatamente aquilo. Então, o orar e vigiar. Para mim, o que é o orar e vigiar? O orar eu preciso estar atento. Atento. Por quê? Porque o orar não é juntar as mãos e elevar uma prece, é estar olhando para a vida, buscando a relação de empatia com o outro. Eu preciso estar atento às relações de empatia que eu crio nas minhas inter-relações. Tá? Porque quando eu estou atento a isso, eu vou buscar a fazer o quê? Sempre dar o melhor de mim no outro. Qual é a finalidade da oração? É levar você ao que há de mais elevado em você, na conexão com o sagrado. Então, é essa conexão. E o que é o vigiai? O vigiai é quando eu sou capaz de assumir o contraditório em mim. Esse é o vigiai. E quando eu vou mais adiante, cadê? Perispírito, sim. Isso aqui é a mesma coisa que a gente já falou, sim. O perispírito, você vai ter André Luiz que descreve aí, né, 7 chakras básicos. Se você for na literatura oriental, você vai encontrar descrições até de 3.000, certo? Porque é uma outra fonte de dados para quem tem interesse nisso, a acupuntura, trabalha em cima desses elementos. Mas André fala de 7 chakras básicos que estão conectados o quê? A estruturas. Os chakras são vórtices, né, conectados a esse elemento central aqui, e vão estar conectados com as estruturas orgânicas, com o sistema nervoso vagossimpático, regulam a vida vegetativa do corpo, né? E elas, então, estão situadas no corpo físico, formando plexos, que são os chakras, que vão formar essa rede aí energética, ligada com cada uma das glândulas. Por isso que, quando eu estou numa comunicação mediúnica, como é que acontece? Glândula hipófise e pineal. Através da pineal, conexão mediúnica, conexão com a hipófise está aqui conectada, que é a glândula pituitária, a todo o nosso sistema neuroendócrino. Então, o coração acelera, eu sinto o corpo crescer, eu sinto suar, eu sinto mudança de temperatura, porque é uma relação entre o perispírito e o corpo físico, uma conexão de perispírito a perispírito. Deixa eu ver o que é que eu quero mais nisso. Forma do perispírito, ele pode se apresentar distorcido, com uma licantropia, né? Aparecer, você não diz que pode aparecer de formas diferentes? Então, quanto mais a culpa, a dor, no sentido de não validar sua própria existência, mais ele vai deformando o corpo. Então, por isso que os espíritos adoecidos na sua postura e conduta de vida tendem a aparecer com suas deformações. Deformação em forma de animais são zoantropias, a mais comum é na forma de lobo. E aí, no livro Libertação, André Luiz descreve, né, esse obsessor desencarnado que encontra a vítima, conhecendo a fragilidade por um complexo de culpa, e ele começa a induzi-la a pensar que é uma loba, fazendo com que haja metamorfose e ela vai se transformando como tal. Certo? É igual àquele que diz:
para o tal do adolescente: você não vai dar para nada. Ele está impregnando a cabeça do outro com aquela mesma mensagem, né? Então, imagine isso feito intensamente por um espírito que está manipulando o outro. E o que é que vamos ver? Essas sensações dos espíritos. Os mais elevados são inacessíveis às impressões da matéria, cujo envoltório etéreo não encontra analogia nesse mundo. Os mais densos percebem nossos sons e odores, pois estão na mesma faixa vibratória. E a influência material diminui à medida que o espírito progride. Quanto mais ele progride, menor a influência material aí sobre ele. No final eu fecho e volto para falar sobre isso, porque aí eu vou ter que fechar aqui. Então, os espíritos se buscam pelas afinidades, como nós já descrevemos. Eles trabalham e se organizam politicamente a melhor forma de convivência face aos desafios. Então, tanto para agregações construtivas, que tendem a ser mais vultuosas, como para agregações destrutivas, formando bandos aí a levar a organizações deletérias. A alimentação se dá através dos fluidos que vitalizam o corpo espiritual. Mas, se você for olhar, por exemplo, violetas na janela, está lá descrito, inclusive, que ela come, ela veste roupa. E o que eu entendo é níveis diferentes de despertar do espírito quanto à sua condição atual. Porque fora do corpo, certo? Dejeções, por exemplo, é fruto de uso de elementos materiais. A matéria que eu estou falando mais densa, né? Então, na vida espiritual não vai haver lá aquelas dejeções, que não temos esse elemento de tubo digestivo para lidar com aquilo. Assim como a luz. A luz que nós vemos é por causa da retina, globo ocular. Então, é diferente quando você está no corpo perispiritual. O que nós vamos estar chamando de luz ganha uma outra dimensão. Não é a luz na densidade que nós estamos trabalhando aqui. Então, para percebermos que há diferenças. As cidades terrenas são cópias materiais das cidades espirituais a que estão ligadas. Descreve que nós somos cópias aí, um do outro, né? Refletindo em um e no outro os processos evolutivos, descrevendo mais que é do espiritual para o material. Mas eu acho que são, ao mesmo tempo, ali, se misturando. Estou colocando cidades no contexto do mesmo padrão nosso. Quanto mais evoluído, mais avanços terão. As perspectivas se modificam na erraticidade, tendo em vista a necessidade de rever comportamentos e planejar novas encarnações. O que eu comentei quando brinquei aqui, tenho uma experiência com Eduardo e isso muda. Então, como a mente continua, e eu vivo experiências tanto na erraticidade, fora do corpo, como no corpo, quanto mais eu me permito empatia e viver determinados conteúdos, mais isso desperta e me transforma, tanto na erraticidade como aqui. E o desenvolvimento dessas cidades são normalmente organizadas por espíritos mais adiantados, intelectual e moralmente. Isso aqui já foi, nós já falamos. Colônias espirituais vamos ter com várias finalidades, para socorrer pessoas, correcionais, para ajustar o indivíduo, estudo e desenvolvimento, pesquisa e autoconhecimento e muitas outras. Você lembra que eu disse, se agregamos lá como a gente se agrega aqui? Então, da mesma maneira que temos núcleos correcionais, temos, sim, cidades espirituais voltadas para isso, como se isso fosse a transformação, você buscar ser aí punitivo. Ou socorro, a maioria de nós, ao desencarnar, recebe auxílio ali por equipes socorristas, certo? Quando são necessários. De pesquisa, há grupos pesquisando, como também há aqui. E aí, o que é que nós temos ainda? Os mais necessitados recebem ajuda, apoio, pelo que a gente já descreveu. O nosso lar, que muitos querem ir, é uma colônia situada aonde, perto da Terra. Então, no umbral, né? Então, o que seria esse umbral? Esse umbral começa, certo, na crosta terrestre, essa zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas. Na realidade, assim, não gosto muito dessas descrições, ou seja, umbral é essa região mais densa e próxima de nós, a maioria estamos vibrando essa. Agora, veja, que pode haver no umbral, e há cidades com organizações tão bem planejadas como o nosso lar, e vamos encontrar outras. E ele vai descrever que esses desequilibrados permanecem nas regiões umbralinas, e quando vamos olhar esse desequilíbrio, por exemplo, André ficou naquela região, ouvindo as pessoas apontar ele como suicida, se lembra? Suicida, suicida, 8 anos ali.
Mas, na realidade, quem estava apontando era ele mesmo. Né? O próprio sentimento de culpa, que ali fica cada um vivendo seu inferno. Naquele filme Amor Além da Vida, você vai entender o que é inferno pessoal. Ele mergulha no inferno dela. E, quando ele encontra ela, a única coisa que resgata o outro é a empatia. Quando chega lá, ele diz para ela, eu estou aqui. E aí ele começa a entrar no inferno dele. Ele se permitir entrar no inferno dele, aproxima ele dela. E aí é o desfecho do filme, que é fantástico. Eu não vou contar para quem não assistiu, posso ir assistir. E quem já assistiu sabe o que é que eu estou falando. Então, alguns dizem para ele, não vai adiantar. Ele não escuta. Eu estou aqui para estar com você. E é quando você está com o outro e não cobrando do outro, que a transformação aí acontece. Isso aqui nós já falamos de uma outra forma, perispírito, sim. Localizações de colônias. Eu trouxe isso porque algumas pessoas perguntam onde é que tem, onde é que está, então está descrito aí. Eu trouxe, né? Então vai encontrar colônias. Instituto de Confraternização Universal, sob a Fiesp, Alvorada Nova, sob Santos, São Paulo, Colônia Socorrista Moradia, que é uma das mais antigas, ligada às zonas bem inferiores para atendimento à população do umbral, Colônia Campo da Paz, Colônia Transitória. Adenauer estava até na última palestra dele falando de portas do umbral, né? Citando aqui Itapuã, Pelourinho. Então, são portas que levam a regiões umbralinas e colônias, existem em cada uma dessas regiões. E aí vamos ver Colônia da Redenção, no livro Além da Morte, onde ela está sendo citada, Sanatório Esperança, descrita em Tormentos da Obsessão, Casa do Dr. Bezerra de Menezes, né, descrito justamente aqui sob São Paulo, e Casa Anália Franco, também descrito aqui em São Paulo. Existem várias colônias descritas pelo mundo, é só para nós entendermos que há diversas agregações. E o que é que nós vamos fazer? Quando chegarmos no mundo espiritual, o que é que você faz aqui agora? Você vai dar continuidade. Então, busque ver e cultivar uma melhor qualidade de vida aqui, que isso vai levar a uma melhor qualidade na continuidade da vida espiritual, que é sua vida. Perguntas? Ela me perguntou dos ovoides. O que é que acontece? O espírito, por causa do contexto de culpa, vai se deixando ser manipulado, como estava ali na descrição de André Luiz. Ele vai dizendo, você é uma loba, você é uma loba, e pela culpa ela vai se colocando. Então, espíritos que vivem um processo de culpa intenso, eles podem perder a forma humana, ficar na forma de um ovo, por isso a gente vai chamar de ovoide, aonde, na realidade, não é só a forma. Aquele indivíduo está preso a uma monoideia, ou seja, um pensamento cristalizado, ligado a um sentimento de culpa, e ele vibra intensamente naquilo. Então, quando ele é colocado próximo a alguém, a pessoa sente aquela carga, certo, vibratória, se contamina com ela e pode ser, inclusive, dominada por ela, certo? Justamente, mas aquilo se conecta em um portal que há também na pessoa relacionado com aquilo. Mas nós somos humanos, frágeis, temos todas as nossas fragilidades e isso pode fazer com que isso se intensifique. Então, nos trabalhos de desobsessão, em algumas situações, encontra-se isso e, através de passos, trabalhos fluídicos, vai se desconectando essa situação. Outra coisa, quando você falou de ovoide, são simbioses. Tem espíritos que vêm já, desde a gestação, conectados ao outro, a ponto de que a simbiose é tamanha que, se você desconectar um, o outro desencarna. Normalmente relacionados a reencarnações de sofrimentos, de dificuldades, em que há uma relação umbilical quase que entre eles. E aí, se você desconecta um, o outro termina desencarnado. O ovoide, obviamente, ele sofre a deformação no perispírito, né? Uma vez que ele não está encarnado, não tem matéria e o espírito é fluido. Como é que faria esse espírito para reencarnar com o perispírito não conforme com o ser humano? Para ele reencarnar, ele precisa ser primeiro trabalhado para sair da forma ovoide, né? Então, o que é que acontece? A forma ovoide é resultado de uma monoideia. Então, os espíritos vão fazer o quê? Um trabalho sobre ele no sentido de dissolver essa monoideia para readquirir a forma humana para poder reencarnar. Agora, veja, isso não é mágico. Vamos ver que várias gestações se perdem aí até... Como é?
a quarta semana, né, termina não conseguindo ir adiante, porque o corpo está fora de padrão. Então, ou seja, aquele perispírito que deformou-se a tal ponto, na sua estrutura de reconstituição, às vezes são colocados em situações como essa, para poder, nesse choque, irem podendo readquirir e a capacidade de imantar de novo o construto do corpo físico para ter aquela forma normal, certo? Boa noite, Fernando. É que você estava falando sobre umbral, regiões umbralinas, né, que são regiões próximas aqui ao planeta Terra, não é isso? Onde se apresentam as colônias. Mas aí eu queria que você explicasse um pouco melhor, ou a gente vai ter alguma aula falando melhor sobre o que é umbral, de fato, e qual é a diferença, então, porque região umbralina, né, lembra, e qual é a diferença, então? Umbral, região umbralina é a região onde se encontra umbral. Umbral vai estar ligado a essas situações dos espíritos ainda conectados às sensações ligadas às experiências da crosta terrestre. Quanto mais o espírito vai evoluindo, ele já não se torna conectado a essas necessidades. Então, ele vai podendo transitar em colônias mais elevadas. Se a gente pegar o livro Nosso Lar, o nosso lar está no umbral, mas a colônia, quer dizer, a cidade espiritual da mãe de André Luiz, já não mais. Então, vai estar em cidades espirituais onde se vibra em busca já de pesquisas, de estudo, onde as relações interpessoais não estão ainda engastadas na questão de ódio, vingança, de cobrar do outro, onde conseguimos um maior padrão de liberdade. Então, aí que vamos diferenciar um tipo de situação para outra. Então, quanto mais próximo da crosta, menos evoluídas são essas cidades. Não quer dizer que não hajam nelas espíritos mais dispersos. Por exemplo, as cidades espirituais que têm como finalidade o socorro espiritual. Há espíritos ali organizando aqueles trabalhos que utilizam-se daqueles espíritos que já estão um pouco mais despertos para acolher os outros. Eles estão em níveis evolutivos mais elevados, mas ali tem um trabalho a ser feito e eles cumprem aquele trabalho ali. E, terminando o trabalho, podem ascender para o seu nível ascensional de padrão vibratório, aonde ali já não precisam lidar mais com aquele trabalho que foi feito por escolha própria. Outros não, vão para aquele nível de trabalho por necessidade de aprendizado ainda a lidar com aquilo. Então, regiões umbralinas, religiões ainda ligadas ao sofrimento e à dor. Regiões não umbralinas que não estão conectadas a isso. É porque quando a gente assiste filme espírita ou a gente ouve falar, a gente sempre fala assim, Deus o livre, vou melhorar aqui como espírito para não ir para o umbral, né? Como se o umbral exatamente fosse regiões densas, depressivas, que tem espíritos que carregam um aspecto negativo, né? Aí a gente já pensa nas colônias, como o nosso lar, não, eu vou evoluir, é para ir para o nosso lar, né? Então, quando fala sobre esse aspecto que você está trazendo, para mim, por exemplo, é uma novidade, entendeu? Que o umbral é muito mais perto de todos nós do que a gente imagina. E uma coisa, digamos que eu desencarno e vou parar numa favela daquelas... Estou falando em algo similar para aqui, né? Daquelas miseravonas. E aí, vou fazer o quê? Eu vou causar naquela favela. Eu vou chamar as pessoas para se organizarem. Eu vou chamar as pessoas para tentar serem produtivas no que elas possam, para que ali passe a ter uma situação de reunir aqueles que são mais afins. Então, na realidade, o contexto que a gente chama de umbral ou fora do umbral vai estar no que está dentro do seu psiquismo. Como você trabalha aquela realidade que eu comecei falando. A reencarnar até onde? Sim, para mim a reencarnação é fantástica. Aqui nessa dimensão tem coisas maravilhosas e tem coisas nefastas. Cabe a mim escolher o que eu quero viver. Aí, se você cair em tal lugar, transforme aquele lugar. Seja você o elemento de transformação, porque aí você vai ver como tudo muda. Eu não estou na dependência de onde me colocam. Eu sou eu, aonde quer que me coloquem. E eu vou fazer barulho. Mais alguma pergunta? É 9 ou 9h30? Hein? Ah, peraí, rapaz, estava eu. Hoje eu estou equivocado ainda. Vamos lá. Hein? 9h15, 9h20, para mim era 9 horas. Sabe o que é o efeito da Semana Espírita? É de 8 às 9.
Então, 9h10, o negócio tem que estar fechando. Quer dizer, 9 horas é para estar fechando, né? 9h10, que é 10 minutos de coisa. Então, algo que ela tinha perguntado, né, nesse sentido. Porque o que é que eu gosto quando eu falo de vida espiritual? Que eu comecei com a história da menina, né? É que as pessoas perguntando para onde eu vou. Não me interessa para onde eu vou. Eu sei o espírito que sou. Eu sou um espírito naturalmente inquieto. Aonde eu chego, eu vou fazer algum barulho. Barulho é o quê? Eu vou querer modificar aquilo para as coisas que eu já integrei. Então, eu quero estar aonde eu for útil. Para mim, o que é elevado é aonde eu for útil. Aonde ali eu puder fazer algo. E é assim que as coisas vão se movendo. Ah, mas vou lhe punir. Faça o que você quiser, só chega a mim se estiver dentro das minhas necessidades. Então, faça você a diferença. Então, transforme o lugar. Então, imagine quem estava lá no leprosário, que agora não temos mais como instituição fechada que era antes. A criatura chegava lá e, o contrário, teve criaturas que chegou, organizou as pessoas, fizeram trabalhos em prol. Tem um trabalho lindo feito com crianças com sequela de poliomielite. Um deles lá, alguém que tinha chegado, ajudou eles a fazer o quê? Pintar cartões com a boca, porque são paralíticos daqui para baixo, né? E passou a vender aquilo. Uma das crianças que faziam isso passou a ter renda, inclusive, porque ela nunca tinha visto. Ela só via por filmes, né? A ideia de ver uma cidade do alto. E com o próprio dinheiro ela foi capaz de pagar o quê? Um passeio de helicóptero, para ver o que estava ali. Então, veja, o que é umbral para mim é inércia. Esteja em que lugar estiver. O que é mundo evolutivo? Deixe que a energia da vida leve você a fazer a diferença. É evoluído? É sim, porque a partir dali as coisas vão se transformar. Diga. O colega fez uma pergunta sobre se quando a gente desencarna, a gente vai encontrar, né, as pessoas próximas a nós, nossos familiares. É uma pergunta, eu acho que é bem recorrente, que eu acho que é curiosidade da maioria daqueles que acreditam ou estudam o espiritismo, né? Vamos encontrar nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nosso filho, aquele cachorrinho que a gente amava, enfim. E assim, aí eu queria falar um pouco e fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Primeira questão eu cresci acreditando que as pessoas que estão ao nosso lado hoje, que nós amamos, fazem parte da nossa tribo espiritual. Então, faz sentido que, ao desencarnar, a gente os reencontre. Então, aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre tribo espiritual. E, continuando esse pensamento, eu li em algum livro, que eu não lembro agora a referência, que alguns membros dessa nossa tribo espiritual, muitas vezes, elevam sua frequência e vão para um outro nível. Então, pode acontecer que, no desencarne, a gente não encontre especificamente alguém que a gente poderia estar querendo, seja porque já encarnou e aí houve um desencontro, ou porque elevou sua frequência e está agora num outro nível, numa outra dimensão, num outro planeta, numa outra orbe, enfim, não sei bem. Mas é que eu entendo que é certo que a gente encontre a maioria daqueles espíritos afins que a gente gostaria de encontrar, mas que há a possibilidade de não encontrar todos. Aí queria o comentário sobre esse segundo ponto. Tem uma coisa chamada família espiritual e família carnal. Elas não são congêneras. Então, podemos encarnar numa família onde laços reais possam ser mínimos. Tá? Agora, você encontra pessoas com que você sente uma conexão. Provavelmente, essas podem fazer parte de sua tribo. Agora, o que é que eu acho? Aonde eu passo, eu quero causar. Causar não é para ser o agente do outro, não. É porque, quando eu causo, eu estou me expondo. Quando eu me exponho, eu conheço mais sobre mim. Quando eu conheço mais sobre mim, é quando eu mais me aproximo de fazer o que você diz, dar um salto. Quando eu dou um salto, não quer dizer que eu não volte de novo a interagir, reencarnando com aqueles mesmos espíritos. Só que, quando eu volto para interagir com aqueles mesmos espíritos, eu volto com algo mais. Eu posso ser mais útil dentro daquela coletividade. E a minha interpretação de tribo os espíritos com os quais eu sou afim, cada vez que eu dou um salto, eu quero que eles saltem também.
Então, eu tendo a voltar para também tracioná-los. E posso não voltar na mesma família. Então, eu reencontrá-los como amigos, tornaram-se parentes, né? Não foi da família de origem, e, a partir daí, eu refazer aqueles laços e fazer uma construção conjunta. Quando eu trago isso, por exemplo, vamos pegar uma família, você vai perguntar depois, digamos, 5 irmãos. A minha família tem 5 irmãos. Quando eu pergunto para cada um como eles enxergam mama e papi, os olhares são diferentes. As pessoas não enxergam as outras do mesmo jeito. Aí eu pergunto, e cadê a tribo? Porque um aplaude, o outro joga pedra. Um valoriza uma coisa, o outro já vai para o outro. Então, para mim, o que forma a tribo é essa conexão empática. Conexão empática. Eu, particularmente mesmo, venho uma família de 5 da minha mãe, mas eu tenho 18 irmãos, né? Meu pai gostava de ajudar a povoar a terra, certo? Ele tinha um lema, ou seja, qualquer mulher que interaja comigo, se engravidar, jamais eu mandarei que ela retire o fruto daquilo. E resolva-se com o que está. E, para mim, isso foi valoroso, porque, para mim, foi um estigma, ou seja, nunca desvalorize a vida. Nunca use de desculpas para desprezar uma vida. E o que é que acontece quando eu olho para isso? De sentar com meus irmãos, de algumas críticas, né? Fiz, rapaz, é fácil a gente criticar quando não se coloca no lugar. Se coloque no lugar para você ver. Não é para justificar o outro, não, é para que você sinta o que é aquilo. É diferente. Eu, há 17 anos atrás, minha filha tem 17 anos, uma delas, eu fiz um AVC hemorrágico. Eu fui para o outro lado. Rapaz, eu passei 18 dias na UTI com AVC hemorrágico. Foi uma hemorragia subaracnoide, eu saí sem sequelas, né? Mas quando o técnico de laboratório chegava, só da forma como ele falava comigo, eu já sabia se a galera tinha consistência ou ia querer me furar não sei quantas vezes. O que é uma enfermeira lhe acordar 2 horas da tarde, 2 horas da manhã, para lhe dar um comprimido que ela poderia ter aprazado para as 22 horas. E, às vezes, não está nem aí quando vai colocar o horário do remédio. É o colega que chega ali, eu digo colega porque era médico também, né? Para lhe examinar, certo? Com aquele estetoscópio gelado que só o diabo, certo? Ou pega ali e descobre. Então, ou seja, você começa a ver o que é a relação do outro lado. A relação de empatia ajuda a fazer isso. Então, as nossas famílias são tribos, eu acho que são tribos, porque veja Dulce, ela causou com aqueles que interagiram com ela. Seja alguém que cause no seu núcleo familiar. Na verdade, você disse que pode ser espíritos que eu não tinha afinidade. Afinidade você tem, para você estar junto. Aprenda com a experiência de convivência com eles e transforme isso em suas atitudes. Lembre-se que Jesus se torna presente até hoje, não por nada que ele deixou escrito, mas pelas atitudes que ele teve, que inspiraram tantos a escrever. Tanto que o que escrevem lá não foram os que viveram com ele, né? Exatamente. Escrevem o que ficou. Então, sejam isso. Aprendam a fazer sem cobrar. Porque aí, quando você faz sem cobrar, você está libertando é você. Quando você faz cobrando, você está se vinculando ao outro. E aí, então, você consegue ter essa possibilidade e perceber que dar um salto a mais não é se afastar. Dar um salto a mais, às vezes, é se capacitar para que, no novo retorno, você talvez faça a diferença. É assim que eu vejo. Mais alguma pergunta? Você lembra quando eu falei, a gente fala aí das missões, né? Eu acho que todos temos uma missão importantíssima, muito importante. É que quando eu vou fazer aula, eu fico no dilema entre o tecnicismo do conteúdo e elementos que me levem a integrar a ideia do conteúdo a como eu vivo. E eu tenho uma tendência natural, pelo viés artístico, ou artístico desde o contexto de poesia ou até de representação, a ir para o outro, né? É de que é fantástico ver vocês aqui. Fantástico. Aqui como em qualquer casa religiosa. Agora, se cada um de nós fizesse
do nosso trabalho o templo de evolução para cada um de nós enquanto espírito, dando naquele lugar o melhor de nós. Em vez de procurar, continue ajudando as casas necessitadas, mas ali dá o melhor de você. Como a vida seria melhor? Nós encaramos trabalho como tripalium, que é a origem do nome, como sacrifício. A gente começa a segunda esperando chegar à sexta. Quem trabalhou de segunda a sexta de má vontade não atende o outro com boa vontade. Não atende o outro com empatia. 8 horas acordadas de sua vida lidando com os outros. Você não quer causar, cause no outro. Mas ela já chega aqui brigando. Quando ela chegar brigando, você diga, oh, com certeza, que dor deve estar se abatendo sobre aquele indivíduo? Como eu posso amenizar essa dor? Então, não vivam à procura de templos religiosos para construir uma vida espiritual. Lembre-se da sua profissão como templo maior para você construir a sua vida espiritual. Porque se eu lhe observar no trabalho, eu tenho mais ou menos uma noção de onde você vai quando desencarnar. Olhe-se dentro do trabalho. Como é você enquanto subordinado? Como é você enquanto chefe? Como é você enquanto colega? Como é você enquanto parceiro? É cooperatividade ou competitividade? Mas, Fernando, eu estou cansado de levar porrada na cara. Você é inocente? Você é inocente? Não. Então, mas na hora não reconhece o meu trabalho. E por que você está no mesmo lugar, trabalhando até hoje? Mostrando a pequenez que é você. Se desafie. Se desafie. Mas aqui puxam demais de mim. Sim, dê outro significado ao seu trabalho. Então, podemos encontrar pessoas limpando o vaso sanitário e felizes. E podemos encontrar neurocirurgiões tristes, grandes juízes tristes e infelizes. Porque é o valor que você dá ao seu trabalho. E o valor que você dá ao seu trabalho está na forma como você o executa quando o outro chega até você. Na relação de empatia que você cria com o outro quando o outro está ali. Não está completo o documento, eu não recebo. Só a semana que vem. Chama a pessoa, olha o que é que está ali. Era assim que você gostaria de ser recebido? Mas eu sou meio masoquista, eu gostaria assim. Então, vá se tratar. Vá se tratar. É porque eu não gosto muito de falar da vida espiritual como se fosse algo distante, não. É aqui. A grande luz desse salão não são os espíritos desencarnados, são vocês. Mas quando você faz a colocação, vá se tratar, eu concordo plenamente, porque eu acho que tudo perpassa inicialmente pela nossa consciência, a nossa tomada de consciência do que somos, do que queremos e para onde almejamos ir. Então, veja, a pessoa, para ter esse tipo de atitude, ela tem que se enxergar necessitando. Aí é que está o grande diferencial. E nem sempre quem está muito necessitado se coloca ou se veste dessa consciência para se deixar modificar. Agora, veja, eu já me deparei com situações assim muito delicadas, e principalmente na família. Aí eu cheguei à conclusão, eu vou fazer a minha parte, vou fazer a minha caminhada, vou elucidar a minha consciência, e cada um que trilhe da melhor forma que acha, porque é também trabalho meu respeitar a opção daquela pessoa. Você, quando falou aí de estar... fulaninho vem na família, fica apontando, perfeito, e é por aí mesmo. Eu acho que cada um tem o seu momento do despertar, e isso tem que ser respeitado, porque estamos em patamares completamente diferenciados. Então, não adianta a gente, às vezes até brincando com meu filho, eu converso alguma coisa com ele, eu falo assim, você compreendeu, Peu, ou você prefere que eu desenhe? Aí ele sorri, porque a gente tem uma conexão tão grande que é muito fácil lidar com ele, mas
Não é assim com todo mundo. No trabalho, tal, eu acho que esse ressignificar das situações que a gente vive, olhar com compaixão, tentar compreender, tudo bem. Agora, esse se tratar, a pessoa tem que acordar para essa necessidade. Eu penso dessa forma, entendeu, Fernando? Cada vez que eu acordo, eu pergunto para mim em que eu tenho que me tratar. Eu sempre pergunto. Sempre tem algo em que eu preciso me tratar. Toda vez que eu olho o mundo e ao olhar o mundo, em vez de sorrir, eu fico triste. Eu preciso me tratar toda vez que eu olho o mundo, em vez de ficar extasiado, eu fico deprimido. Eu busco me tratar toda vez que eu olho para o mundo e fico eufórico. Eu preciso me tratar. Porque tem coisas que não são opções, como a gente diz, opção. Por exemplo, gênero. É uma opção do indivíduo? Não, é um sentimento interno. Ele se sente atraído nisso ou naquilo. Mas quando a gente fala como opção, às vezes, não estou falando da fala dela, é que eu pego uma palavra para juntar aquilo que bateu no meu coração agora, é de que, quando eu digo que é opção, é como se eu estivesse colocando um peso sobre a escolha do outro. Não. Às vezes, aquilo é o melhor que o indivíduo conseguiu fazer. Então, eu gosto de interpretar a opção como o melhor que o indivíduo pôde fazer. E não como se fosse algo que ele pudesse fazer de outra forma. Por que não? Porque ele não fez. Quando eu me coloco desse jeito, eu começo a entender que eu vou viver sempre no umbral, se eu estiver sempre olhando o que há de não conformidade. E eu vou viver sempre em um céu estrelado, em uma manhã de domingo com um sol lindo, quando eu souber me perguntar que toda vez que eu desacredite na possibilidade de transformação, no fato da transformação, e tenha a humildade de ver que tudo aquilo que eu critico, eu já fiz. E que de tudo aquilo que eu acho que eu não faço mais, eu tenho o potencial de fazer igual ou pior. Porque eu sou humano, e tudo que é humano cabe em mim, está em mim. E aí, dessa forma, o que é que muda? É que o meu status espiritual não está para onde eu vou quando desencarnar, ou para onde eu vou quando eu reencarnar. Está onde eu estou. Porque o meu status espiritual descreve como está o meu coração, como está em mim. Porque acreditar na vida é que um homem chamado Jesus Nazaro, há 2000 anos, chegou aqui, olhou para todos e disse, vale a pena. Se ele foi capaz de dizer vale a pena, quem sou eu para dizer que não vale a pena? Mais alguma pergunta? Acho que por hoje já está muito bom. Tem mais? A última agora, viu, gente? Vocês se empolgam no final. Boa noite. Para frisar, na verdade, né, que também não adianta a gente partir para se tratar e depois que está tratado, como você disse, não causar, né? É a mesma coisa que um monge chegar a subir a montanha, se iluminar e continuar lá, não descer para trazer a sua luz para o próximo, né? Porque acreditamos que crescemos no viver, né, nas relações. Então, é isso. Eu também vou criticar o meu termo. Eu não preciso me tratar, eu preciso descascar. Para sair da ignorância de ver o outro diferente de mim. Quando eu faço isso, eu mudo. Quando eu mudo tudo ao meu redor. Agora, quando eu não mudo, eu tiro uma casca, esqueço que existem as outras e já me sinto tal. Então, ou seja, digamos agora, 20 e poucos anos de espírita, palestrante, facilitador, de que vale isso? Mas só vale o que tiver transformado aqui dentro. E o que transforma aqui dentro é aquilo que faz com que a minha relação seja diferente. Porque é o que você disse, o que não se estabelece na relação é apenas um invólucro
caiado por fora e ainda podre por dentro. Quando eu me transformo, isso muda a minha relação, isso muda onde eu estou, isso muda o que eu causo. Se não muda, é porque eu ainda estou. E não é porque é demérito, não. É porque é só para eu entender que, olha, eu estava me achando mais alto. E, na realidade, não é isso. Então, a vida sacode para a gente dizer, rapaz, acorde, tem mais coisa para fazer ainda. Porque, às vezes, a gente se deprime, né? Caiu, poxa, eu caí. Não, ainda bem, porque eu despertei que ainda preciso mais. E aí a gente vai devagarzinho construindo.